Eu queria só usar esse momento aqui na frente de vocês todos para fazer 2 agradecimentos especiais. Eu quero agradecer de coração a nossa equipe, porque as últimas semanas, os últimos meses foram de bastante trabalho, a nossa empresa passou por muita coisa nova e não foi fácil para as pessoas para a gente chegar nesse resultado, e eu queria agradecer demais vocês. E segundo, eu queria falar para vocês assim, como foi fácil encher isso aqui. E você deve pensar, pô cara, que coisa arrogante. Pô, como assim foi fácil encher um evento desse? Eu queria agradecer ao meu pai. Eu não sei se vocês sabem, nós somos uma empresa familiar, a gente está na 3ª geração já. Eu acho isso muito ao meu pai e à nossa equipe, obviamente, mas eu queria agradecer especialmente por causa dele. Eu acho que muitos estão aqui hoje, né? Vocês devem conhecer ele há 20, 30, acho que em alguns casos talvez até 40 anos. 40 anos talvez. Então, obrigado, pai, né, por ter feito um trabalho tão bom aí e dar tanta credibilidade pra gente e sempre fazer a coisa certa por nós. Obrigado, tá? De coração. Então, pessoal, rapidamente eu vou dar uma passada aqui. Esse workshop que a gente vai fazer com vocês, obviamente, é focado em serigrafia. A gente vai focar um pouquinho mais na parte têxtil por motivos óbvios. A gente está na semana da Febratex, então a maioria das indústrias aqui estão conectadas de alguma maneira com a indústria têxtil, mas alguns aqui também não só isso. Então a gente vai falar de serigrafia em geral, claro que mais aplicado ao têxtil, tá? Pessoal, vocês devem estar ouvindo falar muito de indústria 4.0, deve ser uma conversa recorrente hoje nas grandes indústrias aí, todos devem falar muito sobre isso. Eu acredito que talvez muitos não saibam realmente o conceito de indústria 4.0, né? A gente está na 4ª etapa das indústrias. A gente começou lá com força a vapor, a gente conseguiu ter motrizes a vapor, depois a gente teve a fordização, né? Teve toda a parte de produção, de escala, linha de montagem, tudo, e onde a maioria da gente aqui se encaixa: indústria 3.0, automação, computadores, internet, eletrônicos. Isso aí a gente viveu muito nos últimos 30 anos, e agora é sabido que a gente está na 4ª fase disso, que é a indústria 4.0, de maneira bem simples. A gente fala de internet das coisas, todo mundo aqui já deve ter uma caixa de som com Alexa em casa, você pode perguntar alguma coisa, ela te responde. Inteligência artificial, você deve ouvir todo dia, vocês já devem também estar usando, chat GPT e tudo mais. Temas cibernéticos, né, a computadorização das coisas, mas isso num outro patamar, tá? A nossa preocupação aqui vocês podem ver, por exemplo, marcas da indústria, da moda, de maneira geral, por exemplo, como a LVMH. A grande sacada da inteligência artificial é de análise de dados, a gente tem informação para tomar a decisão, e aonde é que isso... O que tem a ver com isso? Né? O que a gente tem a ver com isso? A gente acredita que isso tem coisas bem práticas no nosso dia a dia. Produtos mais assertivos, a tomada de decisão, principalmente na indústria têxtil. Eu vou tentar colocar um pouquinho mais em termos de têxteis aqui. Tomada de decisão de coleção, por exemplo, toda a parte de estoque, entender isso dentro da indústria, como a gente vai fazer isso, como trabalhar com os insumos, com os recursos que a gente tem, rapidez de resposta, a gente consegue responder muito mais rápido o que acontece no mundo, menos saldos, por exemplo, isso é inteligência de mercado, isso a inteligência artificial ajuda a gente, toda a parte cibernética, redução de custos, óbvio, a gente já trabalha com isso desde que a gente se conhece por gente, mas é mais um processo para ajudar. E a gente entende que os processos precisam acompanhar isso. Então, quando aqui a gente está falando de serigrafia, a gente vai tentar contextualizar isso um pouquinho do que na serigrafia evoluiu e para onde está indo, para que a gente realmente consiga avançar nessa parte. Tá? Como isso se aplica na serigrafia é o que a gente vai falar hoje, basicamente, de vários segmentos. Tá? Então, bom evento para vocês. A gente vai ter 4 falas, todas muito rápidas, muito sucintas. A gente tomou muito cuidado para que isso aqui não vire palestrinha, tá, pessoal? A gente gostaria que vocês se sentissem bem à vontade para assim, ó, levanta a mão, a gente passa o microfone, pode contribuir, pode perguntar, pode iniciar a discussão assim mesmo, para ser uma coisa bem tranquila, porque se ficar todo mundo aqui a manhã inteira ouvindo alguém falar, eu acho que todo mundo vai morrer de sono, a gente não quer isso. Tá? Então, a gente vai ter Arquivo aqui falando sobre a parte de sustentabilidade, reprodutibilidade, né, largas escalas. A gente vai ter a nossa equipe também, meu pai, o André, nosso gerente de produto, também falando sobre o que a gente tem de novo aí também, onde é que a gente se encaixa aí com vocês, o que a gente pode pensar e contextualizar isso também. A gente tem a terceira fala, que é o Jake Einspinner, que é da D2M, que você já deve ter ouvido falar, que é a máquina que vai estar na feira hoje à tarde, que também é um processo bem novo, que a gente vai trazer isso. E também a gente vai ter o John Gittins da Cefar, também contextualizando um pouquinho de história de serigrafia, que foi uma empresa que praticamente inventou a serigrafia moderna, que também vai passar isso para vocês, para ver de onde a gente veio e para onde a gente vai chegar. Então eu gostaria de chamar agora o Patrick Loran da Arquivo, né, Acredito que a maioria de vocês já me conhece.
Então, meu nome, como o Bruno falou, é Patrick Lauren. Não sou francês. O meu nome é suíço-francês, só que cresci na parte alemã da Suíça. Então, falo o meu idioma materno hoje é alemão. E vocês percebem que o português ainda estou aprendendo, mas já estou 19 anos no Brasil. Cheguei com 35 anos ao Brasil. Vivo em Santos. Todo esse tempo fiquei em Santos. Então, cheguei num momento que não tinha GPS. Comecei a trabalhar em São Paulo e falei, não, São Paulo não vai dar, porque sem GPS na época era muito difícil. Hoje em dia, os jovens, né, aí também entra um pouco a tecnologia, a indústria 4.0, tudo ficou mais fácil. A gente consegue muita informação, a gente consegue encontrar lugares mais fácil, o que antigamente era difícil. Então, todos nós, a maioria de nós, cresceu de uma forma sem tecnologia, e hoje a nova geração já cresce 100% com todas essas tecnologias. E eu acredito que vai trazer muitas transformações ainda. Desde o iPhone 15 anos atrás já aconteceu muita coisa. Eu acredito que o Bruno hoje vai apresentar uma máquina que também vai dar um novo início em novas tecnologias. Eu vou me limitar à tecnologia atual, onde que a gente está inserida, em serigrafia, produtos químicos. Então, eu vou só rapidinho falar um pouco sobre a nossa empresa, a história da nossa empresa. Eu vou apresentar 2 adesivos que são lançamentos. Que é um adesivo para estampação corrida, e um adesivo que é para vincular, para prender o tecido no quadro. Logo eu vou falar sobre certificações na conformidade do MRSL. Para quem não conhecia ainda essas certificações, a gente vai se aprofundar um pouco nisso. Por fim, eu vou falar boas práticas de como podemos gravar uma tela com a maior resistência possível para o processo serigráfico de impressão. Então, a Kivo tem um pouco mais de 130 anos de existência, que começou em 1893 como uma loja especializada de venda de adesivos. Então, era de adesivos, se estabeleceu no mercado, cresceu, que em 1950 fez um passo para frente e começou a produzir adesivos. Cresceu um pouco mais. Em 1956, a família Eisenbeis, que é o dono atual da empresa, comprou a empresa, injetou recursos, e com esses recursos e com o início da serigrafia começou a abrir o leque de produtos e começou a produzir as primeiras emulsões, introduzindo uma gama completa de produtos para serigrafia. E logo crescendo, se iniciou um período de compra de empresas. Uma das empresas foi a Albert Rose, em 1963, que acredita que quase desde então já é representada pela Reta aqui no Brasil. Em 1988 compramos uma empresa que se chama Rova. A Rova na época tinha especialização em adesivos industriais, sobretudo para a indústria automotiva, e carros, como vocês devem saber, se utiliza bastante adesivo. Um adesivo muito óbvio que se vê em todo o carro é quando a gente sobe e desce a janela do carro, tem um poliuretano flocado para justamente o vidro deslizar de uma forma contínua, sem uso de lubrificante.
verificação. Então, esses adesivos são fabricados pela gente, então isso já não é serigrafia. Tem fábricas aqui no Brasil utilizando esses adesivos na Argentina, no México, Estados Unidos. E em 1999 compramos a empresa Ulano, que a maioria de vocês deve conhecer, que no mercado hoje é conhecido por ser fabricante de filme capilar. E em 2024, esse ano, fechamos essa fábrica em Nova York, em Brooklyn. E por que fechamos? Porque Brooklyn já virou muito residencial, está perto de Manhattan, e a prefeitura não renovou o alvará de produção. Por quê? Porque é uma empresa química no meio de um bairro residencial, não era atual. Então a gente saiu, a prefeitura assumiu o terreno, um terreno gigante. Se vocês vão pelo Google ver, vocês vão ver que é um quarteirão inteiro, que era Ulano. Não existe mais, vai ter prédios comerciais e residenciais, e transferimos toda a produção para a nossa unidade da Kivo, que é em Houston, em Texas. Então ampliamos, dobrou em tamanho essa fábrica, então tudo agora, tanto Ulano como Kivo, são fabricados na Alemanha e nos Estados Unidos em 2 fábricas. Muita tecnologia. E aqui coloquei só rapidinho um mapa para ver onde que atuamos. Então, América do Sul atuamos através do Brasil, para toda a América do Sul. Produtos vêm da Alemanha, como também dos Estados Unidos, depende um pouco o país. Brasil, sobretudo a Alemanha. Outros países, como Colômbia, Equador e Peru, por tratados de livre comércio, vem tudo dos Estados Unidos, entra nos países com incentivo fiscal, poucos impostos. E hoje, então, temos só a fabricação dos Estados Unidos em Houston, temos a Alemanha, aqui temos a Turquia. A Turquia temos um escritório de representação. Por que Turquia? Porque a Turquia é nosso maior mercado mundial em volume de produto para a área têxtil. Então, estamos com 6 funcionários na Turquia para atender esse mercado. Logo, temos uma produção na Índia. Na Índia, produzimos produtos para o mercado rotativo. Então, tem uma fábrica de emulsões de produtos adesivos, tudo fabricado na Índia. E ainda temos um escritório de representação em Singapura. Através de Singapura, atendemos todo o continente asiático. E ainda temos uma fábrica em Melbourne, onde atendemos Nova Zelândia e Austrália. Continuamos. Então, vou falar de 2 produtos que acabamos de lançar. Aqui é um conjunto de 2 produtos que se misturam para atender o mercado de fixação dos substratos nas máquinas de estampação. Pode ser rotativo, pode ser plano, pode ser digital. É um produto novo, que ainda não temos disponível aqui no Brasil. Vamos mandar para a Reta com o próximo pedido, para fazer um teste em clientes. A gente já tem uma linha de produtos para esse mercado, mas essa mistura aqui é específica para as máquinas digitais, que a gente vai lançar esse ano no Brasil. E outro lançamento é um adesivo de quadro, que o desafio dos adesivos de quadros nem é tanto o adesivo, que é a base de poliuretano, é o endurecedor. O endurecedor tem uns componentes que são considerados agressivos, tanto para o meio ambiente como para a saúde do ser humano, que são os
isocionatos. Então, a gente buscou nos adaptar a fabricar um adesivo que consegue uma certificação pelo MRSL, que todos os grandes fabricantes de marcas hoje em dia já exigem, que esse tipo de adesivo seja adequado para esse processo, e para ser adequado tem que ter menos que 0,1% desse isocionato. E ele é a fonte endurecedora do conjunto do adesivo que traz essa resistência que a gente precisa na serigrafia para imprimir as tintas, para limpar com solventes e recuperar as telas com os químicos. E conseguimos lançar esse produto já o ano passado, mas ainda não introduzimos no Brasil. É um produto que testamos por um ano agora nos Estados Unidos e na Alemanha, na Europa. A gente está confiante que é possível introduzir a nível mundial em diferentes indústrias. Então, é de 2 componentes, ele se usa mais ou menos como se usam os adesivos de hoje. Alguns são misturados com 20% de endurecedor, nesse caso é uma mistura de 30% de endurecedor. É uma amostra que também vamos disponibilizar através da reta. E eu acredito que vai ser um produto importante para as empresas que precisam de certificações de seus produtos para um trabalho ambiental mais correto. Continuamos. Qual é o que são isocionatos? Então, como eu falei antes, temos uma solução de poliuretano, que é a base do adesivo. Logo temos um endurecedor, que é uma base de isocionatos diluídos em solventes. E qual é o desafio? Uma vez que a gente tem isocionatos dentro da mistura dos adesivos, temos uma rotulagem. Essa rotulagem ela não é favorável. Então, tem uma pessoa como pulmão afetado, tem o peixe morrendo na água. Então, são produtos mais agressivos que a gente tenta eliminar. Então, tirando essa base do isocionato, a gente consegue tirar também a rotulagem, ou adaptar a rotulagem para um químico comum, para conseguir essa certificação. Mais um. Que é isso aqui. Com esse novo endurecedor e esse novo conjunto com adesivo, a gente consegue rotular dessa forma aqui, que é qualquer produto químico hoje, mesmo os químicos mais suaves são rotulados dessa forma. A gente consegue tirar da forma como afeta o ser humano. Então, a gente considera isso um avanço importante. Pode voltar. Não, o próximo. Esse aqui. Então, na Europa, o que aconteceu? Algo que aqui ainda não chegou. Quem trabalha com isocionatos, como é perigoso para a saúde, a gente tem que providenciar um treinamento para os funcionários. Esse treinamento tem que ser repetido a cada 5 anos. Tem que provar, através da internet, controlado pelo próprio ministério, para que todo mundo que trabalha com esses produtos seja adequado, tenha conhecimento sobre o perigo do produto. Isso não chegou até o Brasil ainda,
mas em algum momento pode chegar. Então é mais um motivo que na Europa estamos trocando para esse tipo de produto que não precisa de treinamento, para a empresa não se preocupar tanto com a parte administrativa que esse produto tem, como a periculosidade fica mais baixo usando um produto mais novo. Então a gente tem bastante confiança que esse produto pode se posicionar no futuro, aqui no Brasil também, porque em vez de usar um adesivo de quadro considerado mais crítico, podemos introduzir um produto mais leve para o meio ambiente e para o ser humano. Mais um. Um para trás. Não? Isso. Aqui é o certificado, assim que são esses certificados, uma vez que o produto passa pela certificação, tem vários tipos de meios de certificação, são várias empresas. Nesse sentido, é a empresa Eurofins, a gente certificou no Vietnã, pode ser certificado no Brasil também, na Alemanha. Na Alemanha é mais uma empresa que se chama TÜV. No Brasil, acho que é a empresa suíça, a SGS. Mas não importa, o que importa é que o que é certificado. Então, é o MRSL, que é em inglês, Restricted Substance List. Então, é uma lista com componentes restritos para usar dentro dessa empresa. E a gente certifica que nosso produto realmente não contém nenhum desse componente que está nessa lista. Não sei se vê, mas está limitado com uma data, nesse caso 2 anos. A cada 2 anos a gente tem que recertificar o produto, porque o Instituto quer ter certeza que a gente não mudou ou não precisou adaptar a formulação do produto. Então é isso, a gente consegue entregar para o cliente, provando que o produto está adequado. Isso sobre o adesivo e o endurecedor. Próximo. E a gente fez a mesma coisa com emulsões. Todos os nossos produtos hoje, se eles se adequar, gramática ainda é difícil, a essa lista de restrições, a gente tem um certificado. Aqui coloquei 2 emulsões que a gente tem bastante posição, aqui no sul, já certificados. Uma é uma emulsão de fotopolímero, a outra emulsão é como diazo. Todos os nossos produtos, independente de certificados, têm um certificado de análise, que a gente também manda para o cliente, se precisar, que é mais ou menos isso aqui. Aqui é um endurecedor, a gente manda o teste interno, provando que ele está adequado pelo nosso processo e por nossa qualidade, aprovado para mandar para o cliente. Muitas empresas já exigem, pelo fato que manter estoque do produto, eles precisam desses certificados. Um dos motivos é que tem uma validade, data de produção e data de validade. Ainda numa fiscalização, o cliente pode provar que esse produto está dentro da validade. E isso só geral sobre a consciência ambiental e com isso também um pouco sustentável que temos com nossos produtos e futuros desenvolvimentos de produtos. A gente sempre vai tentar oferecer produtos dentro da melhor formulação de ambiente. A gente não
desenvolve produtos que não sejam adequados para o processo, muitas matérias-primas que ainda se utilizam hoje no mercado a gente já não usa ou não estamos permitidos de usar. E agora a gente vai só falar um pouco das boas práticas de gravação de uma emoção, de que forma a gente enxerga isso e respeitando essas boas práticas, a gente acredita que o cliente pode usar menos químicos no processo de recuperação ou no processo de aumentar a resistência da emoção, assim também contribuindo, usando menos químicos no meio ambiente. Então, temos várias opções de escolher o produto certo, a emoção certa para trabalhar. Primeiro a gente tem que considerar que tipo de tinta a gente tem, que tipo de fonte de luz que a gente tem para gravar essa emoção. Logo temos que aplicar uma boa camada, que um tecido mais aberto, recomendamos 20 a 25% de camada de emoção, que se chama OEM, motion sobre a tela, e um pouco menos se a gente quer imprimir um reticulado. O mais importante, algo que sempre observamos aqui no Brasil, o quadro precisa ser muito seco antes de gravar. Aqui temos o desafio da umidade. Muitas vezes, antes de gravar, seria melhor secar o quadro mais uma vez. A gente deveria fazer teste de exposição, então não pensar 1 minuto adequado, a gente tem que ter certeza o que buscamos na gravação, um bom equilíbrio entre resistência e resolução. Isso se faz com o tempo de exposição. E, de forma geral, quanto maior o tempo de exposição, maior a resistência do quadro. Então, se a gente tem a opção de aumentar o tempo de exposição, sem comprometer a resolução, a gente deveria fazer isso. A gente tem uma ferramenta da Kivo, que é um conjunto de 2 fotolitos, que é um filtro que deixa passar mais ou menos luz em várias etapas sobre um fotolito repetitivo de desenho. Então, a gente pode observar que aqui passa menos luz que aqui, e com isso a gente pode, em uma exposição, determinar 10 diferentes tempos de exposição. Uma vez que a gente identificou, aqui ficou bom, aqui não se pode ler, tem um fator que a gente precisa aplicar sobre o tempo que a gente usou. Então a gente aplica esse fator, aplicando esse fator a gente tem o tempo em teoria considerado certo para gravar esse tecido. A Reta tem essa ferramenta à disposição, eu tenho essa ferramenta. Rui? A gente oferece esse serviço de gravar telas e de determinar tempos de exposição. Próximo. Então, como que fica isso? Isso é o resultado, uma vez que a gente fez esse teste de exposição. A gente pode observar que parece que tudo está igual, mas se a gente olha de uma forma mais criteriosa, a gente pode observar que tem diferenças de cor entre cada gravação. A gente vê que aqui, onde recebeu o máximo possível de luz, a emoção ficou escura. Então aqui não tinha bloqueio de luz. A gente tem a mesma cor e menos luz que a gente aplicou, a emoção fica mais clara.
Então, esse é um indicador que a gente não aplicou o tempo correto, que se chama uma subexposição. Então, esse lado aqui, temos uma subexposição. A princípio, uma boa resolução, mas nenhuma resistência. Enquanto a gente aumenta o tempo e coloca mais luz para gravar a tela, podemos observar que a emulsão fica cada vez mais escura. E a gente procura um equilíbrio entre resolução, que é pouca luz, e resistência, que é muita luz. E normalmente a gente escolhe aonde que é tão claro, tem um pulo para o escuro da tela, que é esse traço preto, que indica o melhor equilíbrio entre tempo de exposição, resolução e resistência. Agora, se a gente não vai imprimir uma retícula e a gente vai imprimir um chapado, a gente pode até passar disso, aumentando ainda mais o tempo de exposição. Próximo. Isso foi numa emulsão azul, aplicando o diazo lira verde. Aqui temos uma emulsão vermelha, que é um pouco... Não, isso foi rápido. Que fica um pouco mais difícil identificar essa mudança de luz, mas podemos ver aqui também que é mais claro e fica mais escuro. Então, isso funciona, esse fotolito funciona com qualquer corte de emulsão. É importante que as camadas de emulsão sempre sejam um tipo padrão, né? Se você tira um teste com 2 camadas de emulsão, por exemplo, e de repente dá 2 ou 3 ou mais, esse resultado vai ser diferente. Não, também, então certo? é para cada tecido, para cada camada, tem que fazer um novo teste. Obrigado. Tecido 43 é um teste, tecido 90 é um teste, porque muda, não podemos ter, e vocês sabem, ninguém tem um tempo de exposição, temos vários tempos de exposição. Próximo. Não, antes. Para trás. Esse. Aqui temos outro exemplo. Então, uma vez que a gente determinou o tempo de exposição, a gente pode imprimir. A gente também pode fazer teste demonstrando para o cliente as diferenças, o que acontece na impressão real, se a gente aplica o tempo correto, ou se não aplicamos o tempo correto, de que forma a gente pode corrigir. Aqui temos a mesma emulsão aplicada num tecido, mas com tempos diferentes. Nesse lado temos 30% de subexposição e logo aplicamos uma pós-exposição. O que é isso? Uma vez que a gente gravou e secou a tela, em vez de colocar ela para imprimir, a gente volta para a nossa fonte de luz, a gente aplica mais luz pelo lado de dentro, onde que descansa a tinta, e aumentamos o tempo que gravamos. Vamos supor, a gente gravou por 1 minuto, a gente grava mais uma vez 3 minutos, 3 vezes esse tempo ao lado de dentro, para ver se a gente aumenta a resistência dessa tela. E a gente comparou aqui uma subexposição com uma pós-exposição. Aqui ficamos só a subexposição, logo o tempo correto e uma sobreexposição. E podemos ver o resultado que temos depois de 1000 ciclos de impressão com uma tinta base água, num tecido 43. E aqui podemos ver que, mesmo que aqui se aplicou o mesmo tempo de exposição, aqui perdemos a tela, perdemos a resistência da emulsão,
E nesse caso aqui, que foi o mesmo tempo de exposição, mas fizemos essa sobreexposição de 3 minutos adicionais, a tela segurou muito melhor. Ainda não segurou 100%, porque podemos observar aqui que perdemos os detalhes. Na tela aqui se vê um pouco melhor, perdemos os pontos também. Assim? Não, dois juntos. Daí eu acho. Sai na tela aí. Ups, agora. Agora piorou. É por isso eu queria usar meu computador. O meu tem tela touch. Tá. Mas com certeza custa 1/3 desse aqui. E tem mais recursos. Tá, vamos deixar a imagem assim, mas podemos observar que mesmo aqui temos umas perdas no tempo correto e ao tempo correto com as 3 vezes ou aos 3 minutos adicionais a gente aumentou ainda mais a resistência. Então, uma empresa que gostaria ou que precisa aumentar a resistência, antes de usar um químico para aumentar a resistência, deveria tentar esse teste se isso resolve, em vez de utilizar um químico para endurecer a tela. Muitas vezes funciona, tem cliente que não aprova porque aumenta o tempo para gravar uma tela, mas a gente tem que pôr na balança se a gente quer usar um químico ou não. Próximo. Aqui temos um outro exemplo, um pouco mais fácil. Também são impressões reais. É uma foto de um tecido usado. Nesse caso, um tecido 90 amarelo. Na foto fica branco, mas é um tecido amarelo. E nesse caso, a gente já imprimiu 3.000 ciclos e como uma tinta base água. Então, temos o tempo correto e temos uma subexposição. Podemos ver na subexposição a gente não segurou o desenho. Na exposição correta, a gente quase segurou. Temos perdas de linhas positivas. Temos pontos perdidos que aqui a gente não vê também. Então, o tempo correto não resolveu da forma que o cliente precisa, porque ele vai imprimir 5.000, 10.000 ciclos, então ele vai perder o desenho, ele vai precisar gravar uma segunda tela, mas aqui ainda não utilizamos um químico, como químico vamos aumentar. Próxima, só que a próxima imagem podemos ver que fizemos uma subexposição e aumentamos a exposição à luz por dentro do quadro, e podemos observar, é o mesmo trabalho que fizemos, aqui com 1.000 ciclos, mas acho que deveria ser 3.000 também, deveria ser o mesmo. A gente conseguiu segurar todos os detalhes, então é importante que a gente tenta essa técnica de gravar a tela por dentro. Próximo. É aqui que agora vem nesse de 3.000 que podemos ver o tempo correto com o tempo adicional que a gente conseguiu aumentar a resistência. Ou, se isso não for suficiente, a gente tem endurecedores, uma linha completa, endurecedor, catalisador, para aumentar a resistência.
O mais importante é o que muito cliente esquece, ou não se dedica, o produto, ele tem que reagir na emoção e só depois ele pode ser exposto ao calor. A gente recomenda no mínimo 10 a 20 minutos de atuação no ambiente antes de colocar num forno entre 35 e 60 graus, para o produto realmente catalisar a emoção. Pode ser diluído com água, é um produto à base de ácidos, então pode ser diluído com água para diminuir a força dele, porque quando não é necessário de tanta força, a gente consegue ainda recuperar com produtos mais amigáveis também. E terminei. Não, é o próximo. Não, mais um, isso, terminei. Queria chamá-los de amigos, pois os amigos nós convidamos para a nossa casa. Sejam bem-vindos. Tá? Muito obrigado. Nós hoje vamos fazer a rápida apresentação do que nós temos. Tá? Eu não sou Silvio Santos, tá? Mas eu sei que quando chegou no céu tinha uma fila de anjos cantando Silvio Santos vem aí. Né? Então ele entrou bem. Mas vamos tentar comunicar da melhor maneira possível. Né? E o André vai começar a apresentação e a gente vai discutir. Quem tiver dúvidas é só perguntar. Muito bom dia, meu nome é André, eu conheço muitos dos presentes aqui, como o André da Diprotec, uma empresa que foi incorporada agora pela Reta. Outros já conhecia através da Reta, prestando serviço de consultoria e outras coisas. É um desafio, agradeço ao Rui e ao Bruno por ter me convidado para estar participando disso. Colocar aqui na frente de tanta fera da serigrafia, da indústria têxtil, eu até estou um pouco nervoso para falar com vocês aqui, sou bem sincero. Então, o que eu posso falar da Reta? Para mim, a Reta é a empresa mais completa em termos de têxtil e serigrafia no Brasil. Qualquer solução que você precisa, você vai encontrar aqui. A Reta já tem 35 anos, sempre focada em soluções, inovação e renovação da serigrafia, sabe? Oi, perguntando alguma coisa sobre a história da Reta? Bom, isso começou numa casualidade, né? Porque nós vendíamos material para a indústria têxtil, uma servete, que é o pigmento do plástico, e num dia um cliente perguntou o que a gente tinha. Meu pai disse, tem tudo isso aqui. Daí o cliente disse, tela serigráfica, isso nos interessa. E daí começamos. Começamos só com a antiga ZBF, que hoje é Cefar, né? E fomos desenvolvendo, captando representadas, só também nos procurando com o tempo, né? E uma coisa que o André falou é muito importante, eu quero deixar bem claro hoje. Há muito tempo eu não vi tanta gente boa, capacitada, da serigrafia reunida num só ambiente, no Brasil. Há muito tempo. E isso nós temos que fazer mais, porque a serigrafia evolui sempre. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, porque são vocês que vão evoluir e fazer crescer esse segmento. O que fazemos? Somos hoje fabricante e distribuidor de produtos para serigrafia, insumos, equipamentos. Como eu falei antes, uma empresa completa em tudo que você precisar para impressão. Com um portfólio com mais de 15 marcas, mais de 10 países distintos, atendemos toda a América Latina, Brasil, América Latina, América do Norte. Então, tudo que você precisar nesse ambiente, a gente está aqui para atender. Norte, como eu falei. A Reta no Brasil já está com 2 unidades, temos a Reta Blumenau, estamos com uma filial também no Nordeste para atender a região. E na Flórida. E na Flórida. E na Flórida. Hoje a gente atende, temos divisões. Aqui é muito importante, porque eu tenho que agradecer o jovem Bruno, porque ele está se dedicando muito, muito mesmo, buscando novas soluções
e reinventando a serigrafia. A serigrafia já foi inventada, agora nós temos que reinventá-la, que é um processo de evolução contínuo. E nessa área tem muita coisa boa acontecendo. As nossas divisões estão em tecnologia importada para os mercados de impressão. Temos também a divisão de química, toda a linha química, emulsões importadas, fabricadas pela gente também. Nacional. Químicos auxiliares, então não vai só a parte da gravação, desgravação, estamos com outros químicos também pós-impressão, para limpezas em geral. E temos também a nossa fábrica de quadros de alumínio, que é a parte metal. Bom, são marcas que muitos de vocês conhecem. A Cefar é líder mundial na parte de tecidos serigráficos, né? Albert Rose é a divisão têxtil da Kivo. A Kivo tem diversos produtos, principalmente cola, coisa e tal, e a Holanda também especializada nos Estados Unidos. A Covemi é o melhor fabricante do mundo na atualidade, né? Do PET film para transferência para transfer, né? A Zender é especializada em, nós vamos mostrar alguma coisa depois, sobre equipamentos de limpeza, lavação, emulsionamento. A Reta, aqui, o Bruno está há 2 anos estudando fornecedores, novos fornecedores, com um nível de qualidade alto, mas um custo menor, porque o mercado exige isso, né? Então ele fez um trabalho muito bom. A Lischer, muitos de vocês já conhecem há muitos anos, é uma empresa que é especializada em pré-impressão, tá? Tanto quadros, rotativo, toda a linha. Vamos mostrar aqui, tá? Vamos? Offset, exatamente, placas, coisa e tal. Inclusive, a qualidade era tão alta que a Casa da Moeda do Brasil comprou uma máquina nossa. Tá? É perfeito especialista em tintas para transfer, tá? Ela é uma referência mundial. A Inno hoje é o melhor equipamento para produzir transfer industrial, tá? É uma empresa da Eslovênia super bem equipada em desenvolvimento. Ela hoje lidera a venda de máquinas para transfer a nível mundial. Tá? Tem a Framex, que veio junto com nós agora, criar uma parceria legal, né? Você já conhece, tem uma série de produtos que tem uma entrada diferente no mercado também. Porque nós temos produtos importados, mas nem todos necessitam desses produtos, então a gente está com a Framex aí em conjunto, está fazendo um bom trabalho. A Policromal é uma empresa da Holanda, ela é especializada em fazer impressão sobre alumínio. Então, a indústria automobilística tem muito, nós temos um cliente aqui que usa essas máquinas, né? Uma coisa interessante, a Policromal, para todo cliente que chega, ele diz, pode comprar nossa máquina, mas não desative a serigrafia. A serigrafia sempre é necessária. Né? E temos depois a palestra aqui da 2M, né, sobre a RS1, que na verdade, para nós, é uma reinvenção da serigrafia. Um passo maior. Vocês vão ver que é outra pegada, né? Hoje, com toda essa vasta gama de produtos e equipamentos, a gente consegue atender o mercado têxtil, o mercado calçadista, label, vidros, embalagens e muito mais. Então, como eu falei anteriormente, a gente tem produto para tudo. Reta é a parada única da serigrafia. Aqui um pouco do resumo do que o Rui acabou de falar. A linha Reta Line, suprimentos, equipamentos, tecidos da Cefar, que são os distribuidores, equipamentos Cefar, Kivo, como o Patrick já nos falou, equipamentos e químicos, emulsões, a Holanda, que faz parte do grupo Kivo, novas emulsões que estamos trazendo para o mercado, boa resistência, fotopolímero, Roberto Rosso também, adesivos, rotativo, Framex, nova empresa incorporada pela Reta Importadora, trazendo boas novidades, bastante químico para poder atender a indústria têxtil.
Convênio, como o Sr. Rui falou, parte dos PET Filmes, a Zentner. Aqui eu quero fazer um adendo. Essa parte aqui que me deixa mais entristecido. Por quê? Há muitos anos se fala em sustentabilidade no Brasil. Todo mundo quer novidade, ninguém tem problema com mão de obra, né? Acho que não, né? Mas essa área que mais consome gente nos dá para trabalho, porque tudo que é feito com água, ninguém mais quer trabalhar com isso, não é verdade? Então, aqui são máquinas ou reveladoras automáticas ou lavadoras de quadro automáticas, tá? Então, é um processo inline, contínuo, tá? E há 15 anos a gente vem trabalhando com isso. Todo mundo quer, mas ninguém quer investir, tá? Então, fala-se em sustentabilidade, mas ainda é mais fácil descarregar tudo para o tratamento de água, tá? Então, tem uma coisa que não tem uma pegada legal. Mas eu acho que isso aqui é um futuro bacana para as empresas, tá? Uma pessoa só opera todo o processo de revelação, de desengraxe e assim por diante. Pode voltar aqui? Isso aqui são reveladoras em quadro automático, né? Você põe lá e, sei lá, é 20 tintas de uma vez só, depende da configuração da máquina, você revela automaticamente. Também tem a emocionadeira, né? A lixa, que é a parte do equipamento de exposição a laser e indústria gráfica. Rotativo, né? Perfectus, tintas para transfer. Hino. Isso aqui é interessante. Só com esse painel, tá? São 13 metros, né? 19 metros, perdão. Tá? O processo serigráfico é controlado aqui, automatizado. Nós temos já uma máquina aqui instalada no Brasil com um cliente nosso e é um passo muito grande. Tá? Até então, não, mas é o modelo né? Temos 4 instaladas e o modelo mais novo é um agora recente. Tá? Essa é a policrimal. É que aqui está imprimindo ainda, tá? Não, isso é proposital, tá? E a pergunta que eu faço para vocês, como o senhor comentou antes, a serigrafia vai acabar? Nunca se serigrafou tanto quanto nos últimos 10 anos. Nunca se produziu tanto tecido quanto nos últimos 10 anos, tá? Lamentavelmente, a maior fatia hoje está na Ásia. Estão tentando matar ela desde que inventaram ela. Estão tentando matar desde que inventaram. Então, o que acontece? Nós somos um pouquinho culpados disso, de que ela fosse para além mar, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu vou citar rápido alguns números aqui. A Turquia, que é menor que o Brasil, tem 4.500 carrosséis, certo? Não sou uma capa individual número 1 do mundo. 4.500 carrosséis. Nós no Brasil não devemos ter 2.000. Né? Então, por quê? Se investe mais em automação e processos. Né? Então, nós temos que ficar atentos a isso. Tá? Porque vem um negócio chamado inteligência artificial, que já está nas nossas casas. Hoje, se eu chamo a Alexia, ela decide que roupa que eu vou usar. Ela analisa o tempo e vai dizer de manhã, à tarde, à noite. Tá? Já está na inteligência artificial as cores que nós vamos usar na estampa. Tá? Então, o Bruno mostrou aí o investimento de 300 milhões de dólares na LVMH, que é uma palavra que eu não vou falar. Louis Vuitton. Investiram 300 milhões. Para quê? Para desde o corte, produção e para tomar a decisão pelo cliente. Tá? Isso vai acontecer o seguinte, vou contar um número preocupante para nós. Eu tive com um neurocirurgião e falando com ele, ele falou, está havendo um problema grave no mundo hoje, porque a partir de agora, depois de décadas, vai ser a primeira vez que os filhos, nossos filhos, ficarão com a estatura menor do que os pais. O que isso tem a ver? Tem a ver com a serigrafia. Vamos chegar lá. E o mais preocupante é que as crianças que nasceram a partir de agora têm uma tendência muito grande de terem menos neurônios do que nós. Tá? Ou seja, as pessoas, daí eu perguntei, mas como isso? As pessoas estão pensando menos, calculando menos, trabalhando menos. Tá? Porque tudo hoje você vai para o Google e procura lá. Tá? Então nós aqui, gente, é uma preciosidade, porque a maioria de vocês teve que aprender no ferro,
fogo na mão, inventando, reinventando, na verdade. Temos duas pessoas aqui que são experts em serigrafia têxtil, tá? Então, nós temos que cuidar, porque a nossa decisão hoje vai definir o nosso futuro na serigrafia, na indústria brasileira. Tá? Então, vamos ter que tomar cuidado, realmente, porque a inteligência artificial vem, não tem negação, não podemos negar, e vamos ter que absorver da melhor maneira. Tá? Oi. A velha senhora não desce do salto. Não. Realmente. A serigrafia está inserida em muitas áreas, e eu e o Bruno visitamos algumas empresas, gente. A serigrafia, por isso fica um pouquinho triste assim. Na Europa, nos Estados Unidos, a serigrafia está em ascensão constante ainda. Tá? Nós aqui no Brasil ainda patinamos um pouquinho. Embora que aqui a maioria tem um nível de qualidade alta, e estão bem servidos em tecnologia digital e assim por diante. Né? Mas é importante a gente ficar atento, que a gente tem que dar um passo à frente. Então, é nesse sentido que a gente, como o senhor falou aqui, a gente está bem servido, né? Com equipamentos, com mão de obra, com pessoas capacitadas. Mas da onde a gente veio? Sem querer entregar a idade de ninguém, mas se a gente começar a lembrar o que eu fazia há 20 anos atrás, esticava quadro de madeira com grampo. Fotolito, hoje a gente já nem fala mais em fotolito, fazia com nanquim, papel, como é que é aquele papel? Souza, como é que Papel manteiga. Mas alguém, vocês que trabalham com isso, lembra de alguma coisa que faz, que foi progredindo, a gente foi melhorando, e hoje a gente está num nível muito acima do que há 20 anos atrás, com certeza. Já melhoramos questão de passos de estampagem, passos base d'água, eliminamos bicromato. Quem nunca gravou um quadro com bicromato, que sujava a mão aqui e ficava amarelo 2 semanas para sair a tinta. Evoluímos também nos equipamentos, em questão de luz, CTS, eliminando o fotolito. Emulsões, que antes com bicromato, hoje já temos fotopolímero prontas para uso. Alguma coisa? Não seria mais nessa linha, né? Então, assim, como a gente comentou, se a serigrafia não acabou lá, por que vai acabar aqui? O Brasil ainda tem muito a ser investido, o Brasil ainda tem muito a aprender, apesar de que a gente já está bem estruturado. Pelo menos a nossa região aqui. Para a serigrafia não acabar, precisamos acabar com ela antes. Nós temos que reinventá-la e nos preparar para o futuro. Né? Para Renovação. Renovar. Renovar é a palavra. Renovar. E agora uma pergunta para vocês. Aonde a serigrafia vai chegar? Alguém tem um comentário, algo a ser feito com relação a isso? Onde estamos indo? Uma automatização, né, que é uma necessidade de todo mundo hoje. Um processo mais efetivo, mais rápido, mais claro e com menos gente. Não tem como. E aí eu para representar hoje. E essa é a nossa solução, a nossa sugestão para melhorarmos a nossa serigrafia. Um novo passo. A inovação. Então, isso é a demonstração clara e inequívoca de que existe evolução na serigrafia, tá? E com processos digitais, tá? Trazendo uma facilidade enorme. Tá? Então, nós temos certeza que vai continuar e depende de nós. Pessoal, o que a gente vai apresentar para vocês hoje também, dentro de tudo que a gente está apresentando, eu posso dizer que é talvez uma tentativa de matar o processo como a gente conhece hoje para realmente trazer alguma coisa nova. O nosso entendimento de inovação, de processo, nosso entendimento de realmente recriar algo, tu tem que estar disposto a matar o que é velho, né? Mas respeitando também o que aconteceu. Né? Eu acho que isso é importante, ninguém está menosprezando o que foi feito. Mas hoje a gente vai apresentar para vocês agora, logo depois dos comerciais, a gente vai fazer um coffee break agora, então estão todos convidados agora para tomar um café, comer uma coca aqui na nossa região, tá? Também acho que trocar muito cartão aí, acho que pouco sem
com cartão hoje em dia, né? Mas bater um papo, a gente vai fazer um break aí de 20 minutos e a gente volta para apresentar para vocês o que tem de novo. Combinado? Que avança rapidamente, que é a digital. Porém, de onde vem a digital? O conceito da impressão jato de tinta é da Idade Média. Ela se firmou a partir de uma patente do século XIX. E ela se tornou viável no ano que eu nasci, na década que eu nasci, 1950. A gestação mais longa que houve foi da digital. Mas a digital tem uma série de contribuições. Tem um problema quando se trata de moda. E aqui nós estamos muito ligados à moda. A aparência, acabamento, a imagem do digital é repetitiva. A serigrafia, na serigrafia você troca a tinta em 5 minutos, tira uma tinta põe outra. Na digital, se você começou com reativo, você tem um grande problema de limpar a máquina, trocar para o pigmento, para ácido, outra tinta. Então, a aparência permanece. Aí vem o grande problema da moda. A moda é fugaz. Ela vive da fugacidade. Se ela começa a repetir muito, você pode botar o Leonardo da Vinci, o Van Gogh, o melhor dos artistas dentro de uma empresa de moda. O público vai dizer, na segunda, na terceira coleção, já vem aquele cara de novo. Esse é o grande trunfo da serigrafia. É o homem e uma tela. Uma tela, um rodo e uma tinta, que você troca, flexibiliza. Não estou fazendo apologia. Eu estou dizendo, é o sistema de gravura mais resiliente, mais simples, mais resistente. 2.000, 3.000 anos aí. Mesmo conceito. Um quadrinho, um rodo e pronto. E o artista atrás. Muito obrigado. Quem conhece o Herculano tem uma vasta experiência ali no Brasil, foi professor, tudo, hoje é consultor, né? Então ele tem um conhecimento muito vasto. Tá? E só para fazer constar aqui, é até quebrar um paradigma para nós, porque nós vendemos mais de 100 máquinas de gravação digital no Brasil, certo? Então, desde inkjet, laser, com luz UV e assim por diante. Então, nós estamos chegando num caminho inovador, reinvenção, tá? E a digital, como nós trabalhamos em moda, ela não consegue ainda produzir glitter, devoré, plastisol. Tem um cabeçote de plastisol. Eu lembro que uma vez fui lá no Geraldo, lembra que você fez teste daquele branco que estourou um caninho de inox, de tão dura que essa tinta, né? E assim por diante. Então, existe sim a possibilidade de juntarmos as duas tecnologias, ou até as três concordadas, né? Está continuando bem, está funcionando bem. Tá? No entanto, tá? A serigrafia entre as grafias é a mais versátil ainda. Tá? Nós temos plástico, transfer, têxtil, tem serigrafia confeiteira, que serigrafa bolos e biscoitos e assim por diante. Então, e eu vejo assim, ó, eu estava visitando alguns clientes, mais ultimamente, e a gente viu de que empresas que tinham digitais, vamos citar um fato aqui, ó, o ovo daí que não me deixa mentir, na parte de vidros, veio uma empresa de Israel muito boa, respeitável, que estampava vidro, tá? Só que em São Paulo tem 2 máquinas dessas para vender. Eles querem voltar para a serigrafia, tá? Porque quando nós falamos digital, ela, em tese, ela cospe a tinta, mesmo com picolitos, né? Mas ela cospe. E a serigrafia bem gravada, ela deposita a tinta, tá? Então, a perfeição. Por quê? Sem serigrafia, nós não íamos ter, ninguém ia usar isso aqui, tá? Tudo é feito com serigrafia aqui, tá? O computador, o projetor, tudo é feito com serigrafia, embora tudo não saiba. Tá? Então tem uma importância muito grande a serigrafia no mundo aí. Tá?
Bom, seria isso aí. Pessoal, rapidamente a gente vai fazer uma introdução para vocês aqui do projeto novo nosso. Muitos de vocês, eu acredito que já tenham visto algum vídeo disso online. Isso foi uma questão que no nosso universo de serigrafia ficou viral, esse vídeo dessa máquina funcionando. E ontem, inclusive, tive pessoas na Febratex que disseram: caramba, eu não achei isso disponível no Brasil ou na América Latina e tal. E foi uma conversa bem rápida, na verdade. Eu fui atrás deles em abril. A D2M é uma empresa, ela é um projeto australiano e suíço. Tá? Ela é uma junção de forças de várias empresas que conseguiram fazer esse processo nos últimos 20 anos. São 20 anos de desenvolvimento, são 4 patentes envolvidas para esse projeto. E hoje a gente tem a alegria de dizer que essa tecnologia, a distribuição é responsabilidade nossa na América Latina exclusiva, tanto a distribuição quanto a assistência técnica. Então, o Jake, que é o técnico mesmo da máquina, que faz as instalações, já fez diversas instalações na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia, está fazendo a primeira instalação na América Latina aqui, juntamente com a nossa equipe, com o Alberto e com o Cláudio, que muitos de vocês já devem conhecer, vocês devem ter ligado para eles desesperados que a máquina de vocês estava com alguma coisa que precisava resolver, e com certeza eles resolveram. Então, a gente está... A máquina se atrasou um pouquinho no porto, como vocês sabem como funciona, então hoje à tarde ela vai estar disponível na Febratex, funciona de 100%. E é isso aí, Jake, up to you. Good morning, ladies and gentlemen. Firstly, I want to apologize for having to do this in English. Thank you for translating. Ele só quer pedir desculpa, né, que ele vai fazer inglês, então ele vai falar em inglês, dá um tempo, eu vou traduzindo e quem não for, a gente faz funcionar, pessoal, vai dar certo. Today I'd like to shed some light on our new technology in screen development. Ele quer compartilhar o que tem na visão deles, né, de mais novo, obviamente. So this is our new machine, the G2M RS1, and it is our new technology for screen development. It is currently protected by 5+ patents all around the world. São 5 patentes, na verdade, tá? Incluindo na China, tá? It is primarily designed for the textile and garment industry, but future developments we want to take over all. É importante salientar isso, que essa tecnologia ela foi desenvolvida para o têxtil, tá? Inclusive, ela teve parceria com M&M, H&M, São Roque, a própria NR, né? Então ela foi feita para o têxtil. Tudo indica que ela vai estar pronta para outras aplicações serigráficas, num processo normal de evolução, mas ela foi desenvolvida para o têxtil, para que tem carrossel. The most important part of our technology for your users is it eliminates all darkroom needs. There is no physical storage, it's all digital, so you can hold a file. It's 2400 DPI resolution, no emulsion, no wash, no drying, and 100% reclamation. Então, sem mais sala escura, sem mais laboratório de serigrafia, não tem mais emulsão, não tem nada de água nesse processo, não tem secagem, não tem estufa, não tem energia elétrica, não tem gás, não tem nada, não tem filme, não precisa nem falar isso. Até 2.400 dpi. So we've tested on all common inks, Plastistol, water, silicone, discharge. We can use catalysts also after, post-hardening, you name it, it's also available for our technology. Então já foi usado com Plastisol, com base d'água, silicone, corrosão, tintas UV. Quer mais resistência, pode ser catalisado normalmente, tá, com qualquer outra emulsão. We have dynamic thickness control, so we can control how thick you want to print your emulsion layer. Existe um controle dinâmico na máquina para controlar a camada de emulsão que você vai ter. Você pode fazer ela mais fina ou mais grossa. Essentially, we are one step. You print, you wash, and you can use it on your carousel compared to the rest of the market. Aqui você tem um infográfico, acho que o pessoal de trás não consegue ver. Processo convencional, né? Criação de arte, impressão de filme, arruma o filme, emulsiona o quadro, seca, expõe, lava, seca, pronto para impressão. Isso já evoluiu bastante, né? Com CTS, muitos aqui de vocês têm equipamento CTS, seja por laser, seja por luz, por LED, eu acho que a gente forneceu aqui. Já tinha facilitado bastante, mas agora a gente está falando só de criar a arte
só de imprimir o quadro e ir para a estampa. Basicamente isso, né? 3 processos, né? Criar o desenho, colocar na máquina e ir para a impressão. Two-step. Because it is digital, we have higher edge definition than the rest of the market can compete with. É um processo totalmente digital, então como você não tem percas no processo, né? Você tem cortes bem feitos, é isso. We support halftone, LPI, dot angle percentage. Meios tons, linhas por polegada, ângulos de ponto, tudo o RIP da máquina controla. Can generate the masked area, or you're welcome to use tape, whatever you decide needed. It's the next step towards 4.0. We have cloud compatibility, backwards, etc. Eles acreditam, eles posicionaram assim, sendo uma máquina que nos posiciona na indústria 4.0, facilitando o processo. All that was meant to highlight is it's the single one-step process. You print and then that screen is ready to be used on your carousel or your print press. É um processo de uma etapa. Saiu de lá, está pronto, está seco, pode botar no carrossel se vocês quiserem, pode botar onde vocês bem entenderem, pode botar na Ino, Fabiano. Tá? Então, é isso. É assim simples, parece muito simples, parece ridículo, mas é isso. We support Trilock system, so you generate using Trilock, rep the artwork, print directly, and that is the 3-step process. Você tem que ter a parte de pré-impressão, você tem o RIP na máquina funcionando para tratamento desses arquivos, né? Supports PDF, PSD, TIFF. Formatos PDF, TIFF, né? Todos aí os derivados de Photoshop aí que vocês trabalham diariamente, não tem nenhuma necessidade especial. Bom, o tradicional aqui vocês estão cansados de saber, vocês, né, desenvolveram tudo isso por anos aí. So this is what is the most unique about our machine. Because it is digital exposure on top of digital exposure, we can step up and create variable thicknesses within a single screen to create a wave effect if you want. Você consegue fazer relevo nela de maneira muito fácil, tá? Já se conseguiu fazer camada inclusive de 2 milímetros, que seriam 2.000 microns, né? É muito mais do que vocês precisariam num relevo, tá? Então isso é facilmente controlado com a camada. E de uma maneira muito simples também, se você quiser camadas ainda mais grossas, você pode fazer a injeção 2 vezes, você pode fazer ela dupla. Né? Seria o emulsionamento também não seria diferente, você faria uma camada às vezes 2 vezes. Isso aqui é importante, né? Se ela está pronta para a indústria, ela já funciona hoje, né? Suíça, Austrália, Itália, Reino Unido, Índia, Japão, Estados Unidos, China e agora está funcionando no Brasil. A gente tem a primeira máquina funcionando, né, na Febratex. Supports manual or physical, however you want to do it.
Impressão manual automática, acredito que aqui todos são impressão automática, mas é democrática. This is just highlighting the special effects that we can offer. It's unique edge definition, is very defined, and then as I said, we can do multiple pass counts to create variable thickness. Você tem a parte de variação de relevo, você tem a parte de tratamento, meios tons, tudo é qualidade de HD alta definição. Sustainability. So we are using 2 chemicals, washout applied, and that is it. Low current consumption, so it is less emulsion, less chemicals, less electricity, less cost. Você tem a parte de sustentabilidade, você só tem 2 químicos nesse processo. A gente chama de emulsão injetável, né? É uma emulsão extremamente tranquila em termos de sustentabilidade, ela é muito líquida, inclusive, né? Muito simples de usar. E tem um aditivo na máquina que ela vai na água, vocês vão ver que ela tem uma lâmina d'água e ela vai um aditivo lá para comparação, só 2 químicos. Em comparação com o processo normal, vai se usar muito menos essa emulsão injetável, em quilos, em toneladas, em litros, seja qual for a medida que você quiser fazer, com o processo comum, com o processo digital. Todo processo digital se usa muito pouca gramagem comparado com a indústria convencional. Technical specifications. Hoje, a parte técnica dela está disponível em uma versão, tá? Então, quadros de 910 até 650, tá? Você tem até 2.400 dpi, você tem a parte de cabeçotes, todas elas funcionando. Então, vai ser. Pô, no final, ainda o tecido vai continuar, né? Então, eu ainda tenho um bom tempo aí para até me aposentar, então a Cefar ainda tem espaço no mercado. Ele comentou sobre o tecido da Cefar, a questão do fio centrofóbico. Não são para todas as linhas, é para um determinado mercado que nem é de serigrafia. Então, isso eu sei que não vai ser um problema, tá? Então, exatamente. Então, ainda continuam conosco quando vocês adquirirem esse equipamento correto. Então, esses são os temas que eu vou apresentar. Então, a primeira é apresentar brevemente o Grupo Cefar. Eu acredito que muitos de vocês já nos conheçam, tem muitas pessoas aqui que eu já conversei, já visitei. Hoje quem atende vocês diretamente na região é o José Omo. Ele está há muitos anos com a Cefar, ele tem muita experiência na área. Vou falar sobre o PME. O PME é uma linha de tecido da Cefar que ela não foi desenvolvido para o têxtil, mas hoje a gente tem algumas novidades para falar sobre essa linha para o têxtil. As pinças Cefar 3A, recentemente tem uma empresa que fez a aquisição de um equipamento novo conosco, né, com a Reta, e o Cefar Tensocheck 200, que é uma evolução do Tensocheck 100. O Rui, na apresentação dele, comentou sobre inovação e a renovação, na verdade, né, da serigrafia. Então eu acho que os 2 itens que eu vou trazer, os 3 itens que eu vou trazer, fazem parte disso, de uma renovação que a Cefar está trazendo para o mercado consolidado, que é o mercado da serigrafia. Então, brevemente, para quem não sabe, né, a Cefar foi fundada em 1830. A gente vai, daqui a alguns anos, completar 200 anos de empresa. No início, eram 7 empresas familiares que competiam no mesmo mercado. E até que um momento, né, no começo de 1900, houve a fusão em 3 unidades. E eu acredito que um pouco depois disso, o Rui deve lembrar bem, porque uma dessas empresas era que era representada pela Reta lá atrás, né? E depois a gente evoluiu para a Cefar. Então, em 1930 ainda a gente tinha os teares manuais, eles foram gradualmente sendo transformados em teares mecânicos. Depois a gente teve a introdução da malha de monofilamento, porque até então era só seda, né? Então, com o monofilamento a gente conseguiu evoluir muito tecnicamente e principalmente para a impressão de cromia. E em 53 o fio sintético ele substitui completamente a seda e aí a gente tem o tecido de monofilamento como é usado até hoje. Depois dessa parte foi quando a Cefar de fato começou a expandir pelo mundo, né? A Cefar ela adquiriu os distribuidores que ela tinha em alguns casos, e em outros casos ela estabeleceu uma entidade desde o início, né? Então a gente tem os 2 modelos. E finalmente em 95
que as três marcas, a SST, a SSZ e a ZBF, se fundiram e aí realmente virou a Cefar que nós conhecemos hoje, né, que é a reunião dessas últimas três empresas. Em 97, a Cefar adquiriu uma planta e construiu uma planta na Tailândia. Então, hoje, parte dos nossos tecidos são fabricados na Tailândia e parte são fabricados ainda na Suíça. Depois a gente teve a aquisição, em 2007, na verdade, a gente abriu uma outra fábrica na Romênia, mas é para um outro nicho, para um outro negócio que nós temos. E em 2009, que eu acho que é uma dos pontos mais importantes e é o que nos diferencia de muitos dos nossos concorrentes, é que a gente adquiriu a Monosuisse. A Monosuisse era a empresa que fornecia os fios para a Cefar. Então, hoje, a Cefar ela tem um controle da cadeia de produção inteira. Então, a gente faz o fio, faz a tecelagem e entrega o produto acabado já. E em 2020, a gente também, a Monosuisse aumentou e agora a gente tem perto de cada planta de fabricação do tecido, uma fábrica da Monosuisse também para alimentar essa fábrica da tecelagem. Aqui são os negócios, né? Então a Cefar tem um negócio de serigrafia, que é um negócio que é o mais tradicional e que a gente está há mais anos no mercado, mas além disso a Cefar tem a divisão de filtração. A divisão de filtração ela é subdividida em filtração de processos e filtração de componentes. Filtração de processos, o mercado que a gente mais atende, os mais relevantes, é o mercado de moinho de trigo e o mercado de mineração, dentre todos esses outros que vocês estão vendo. De componentes, a gente atende a indústria automotiva, principalmente, filtro de combustível, filtro de ar-condicionado, são alguns dos produtos que nós fabricamos. Na serigrafia, tem o mercado têxtil, que aqui é o mercado mais forte para nós, mas temos também a indústria de vidro, a indústria eletrônica, a placa de circuito impresso é feita em serigrafia, então tem algumas outras aplicações. E além disso, a gente tem outros 3 negócios que não são considerados como um segmento de atuação da Cefar, mas são especialidades que a gente atende, que é a área de arquitetura. Então, existem algumas coberturas, alguns tipos de fechamentos que são feitos com telas, não exatamente de serigrafia, mas fabricadas por nós. Tem os tecidos inteligentes de aquecimento, por exemplo, para aquecimento de banco. Tem diversas formas de você fazer esse aquecimento de banco, e uma delas é você cobrir embaixo com um tecido que vai conduzir a eletricidade e vai aquecer o banco. É algo que a gente também tem projetos nessa área. E a microfiltração, que na verdade é uma membrana, é um pouco diferente do tecido como a gente usa em serigrafia, mas é uma membrana que ela serve para filtrar partículas que são bem pequenas, menores do que um tecido de monofilamento consegue chegar. A gente tem um suporte global, né? A Cefar está em todo o mundo. Aqui no Brasil, a gente está em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Lá a gente não tem a fabricação do tecido, a gente importa e distribui. Mas em São Bernardo a gente tem esticagem, a gente tem um laboratório de gravação, então a gente consegue fazer testes e acompanhar o desenvolvimento do nosso produto. As fábricas, como eu comentei, a gente tem uma parte na Europa, tem a fábrica da Tailândia, tem também no México agora. Recentemente a gente abriu uma fábrica no México da Monosuisse, né, do monofilamento. E como eu disse lá no início, né, eu acho que o grande diferencial é que nós fabricamos a gente pega o polímero, compra o polímero, extrusa o fio, fabrica os rolos de fios, faz a tecelagem e aí a gente tem o produto acabado, o tecido, e outros produtos também de filtração que a gente monta, a gente faz o corte, a gente costura. E é isso. Agora, falando sobre os tecidos mesmo para a serigrafia, a gente tem em 2 polímeros principais, poliéster e poliamida, que são os 2 que nós fabricamos a maioria das nossas linhas. Para o mercado têxtil, a gente usa o poliéster. O poliéster a gente tem a linha Cefar Basic, que é uma muito conhecida e muito usada no mercado têxtil, e tem a linha PET 1500 e a linha PME. A linha PET 1500 eu acredito que vocês em algum momento já devem ter usado. Ela tem uma vantagem, ainda comentando sobre a máquina da Chue, que ele comentou sobre não desengraxar o tecido, né? E o tecido PET 1500 e o PME, eles têm um tratamento que não é necessário fazer o desengraxe antes de usar. Claro, você tem que manipular o tecido depois de aberto de uma maneira correta. Se a gente abrir o tecido e deixar ele lá na fábrica exposto, todo esse benefício ele vai por água abaixo. Mas, pensando nessa evolução que está vindo, essas 2 linhas ela atendem e vai reduzir o tempo de processo. Você não precisa fazer o desengraxe como é necessário no Cefar Basic. E a gente tem os tecidos de poliamida, que é a linha Cefar PA 1000,
que normalmente para a indústria têxtil ela não é muito usada, mas para a indústria de embalagem, por exemplo, a poliamida é a nossa indicação porque ela é um pouco mais flexível que o poliéster, então ela vai abraçar o tipo de substrato que você vai imprimir, né? Ele pode ser irregular, que a gente vai conseguir imprimir da mesma maneira. Falando do PME, que essa é uma das nossas novidades, o PME ele foi concebido para a indústria eletrônica, porque ele é um tecido diferente dos outros fios que a gente tem de poliéster que atendem a linha PET 1500 e a linha Basic. O fio do PME ele tem um tratamento desde o início, ele não é o mesmo polímero que a gente usa, não é da mesma qualidade que a gente usa para os outros itens. Então, com isso, a gente consegue ter um equilíbrio tanto no dume quanto na trama, que isso vai ajudar na hora de fazer o tensionamento. A gente consegue manter a estrutura do tecido por mais tempo. A largura e o comprimento eles são personalizados. A gente tem já algumas linhas definidas, com as larguras definidas, mas a gente consegue fazer. Se de repente é uma empresa que vai precisar de uma largura um pouco maior ou até menor para ter um aproveitamento, a gente consegue fabricar dessa maneira. E ele também segue nas cores branca e amarelo, como todos os itens que a gente tem. Aqui sobre a grande vantagem que ele tem perante os outros tecidos e inclusive entre o nosso tecido PET 1500. Como a elongação desse tecido é menor, a gente consegue chegar na mesma tensão que é desejada, mas de uma forma mais rápida, porque o tecido ele não vai ficar esticando muito. Ele mantém a estrutura e ele não vai romper. Então, com isso, você consegue ter um menor fora-contato. Então, você vai colocar menos pressão na tela, ela vai durar mais tempo. Às vezes, a gente usa um tecido que não tem esse tratamento, que não é feito dessa forma, ou que ele não tem uma termofixação muito bem feita. Você começa a ter o tecido, ele começa a ficar mais frouxo por mais tempo. Aí, normalmente, o impressor vai subir a máquina um pouco mais, vai aumentar o fora-contato, você vai ter distorção da imagem. Então, isso é algo que é normal, porque fisicamente o tecido ele vai, em alguma forma, ele vai ficar mais frouxo. Mas o PME, ele demora mais para perder a tensão. Que é o que eu vou mostrar aqui. Aqui tem um comparativo, né? A linha azul é o PME, e os outros são outros 3 tecidos que a gente fez um teste. E depois de 50 horas, o tecido ele continua a relaxar, né? A partir daí, a gente consegue manter mais ou menos a mesma tensão. Ela vai perder como qualquer outro tecido, mas se vocês repararem, os outros tecidos eles continuam a perder tensão por mais tempo. Então, normalmente, a indicação é estica, espera 24 horas e começa a usar. Claro, não dá para esperar muito mais tempo do que isso no dia a dia da produção, mas quanto mais tempo você esperar, maior a estabilidade vai ser e você vai conseguir ter o tecido com a mesma tensão que foi estabelecida no início do processo. Aqui a ficha técnica. Então, esses 3 últimos itens aqui são os novos. Isso depois eu posso disponibilizar para o Bruno, a gente pode mandar por e-mail para todo mundo. Mas aqui mostra toda a informação técnica, qual que é a abertura, quanto deposita de tinta. A gente pode também trazer e mandar amostras para vocês conhecerem esse material, mas ele é bem interessante. E pensando em toda essa evolução, essa renovação e a tecnologia que a gente tem que manter na serigrafia, esse é um bom produto e vai conseguir atender vocês. Aqui, eu não sei se para quem está no fundo vai ser fácil de enxergar, mas aqui é uma comparação do valor tonal, da densidade da tinta que vai ser depositada no substrato em determinados tecidos. Então, os tecidos mais fechados, eles vão ter uma resolução maior, você vai conseguir aplicar uma retícula com tamanho menor, só que você vai estar com um depósito de tinta menor. E assim ele vai aumentando até o 90-48, onde você tem uma abertura maior, você vai ter um depósito de tinta maior. E onde eu quero chegar com essa informação? A gente tem, essas 3 primeiras são as linhas que a gente está lançando agora, que é o 5948, 7148 e 7540. São números que antes a Cefar não produzia, e a gente está agora vendo essa necessidade do mercado. E o que vai mudar? Normalmente o tecido mais usado é o 5464, o 6164, o 7748. Então são itens, são tecidos que têm uma boa abertura, então ele vai conseguir depositar a tinta, só que o fio ele ainda é um pouco grosso, então o depósito não vai ficar por igual, ele é mais difícil de você conseguir chegar no tom. Com essas novas linhas, a gente consegue ter uma quantidade de fios ainda alta, então você mantém uma definição até maior do que os outros, mas você consegue passar mais tinta. Isso vai influenciar no quê?
Aqui eu também não sei se dá para ver muito bem de longe, mas aqui é uma impressão com 75, essa de baixo com 59, uma com 48,55, que é um número mais ou menos comum, e o 54,64. O que a gente quer demonstrar aqui? A impressão ela aconteceu das duas maneiras, o depósito de tinta ele é bem parecido nos dois, porém, nesses dois aqui, que foram com 75 e com 59, você tem mais detalhes. Se você olhar aqui, essa parte da frente, né, esses ramos que estão na folha, você consegue que eles sejam transferidos por totalidade nesse lado e do outro não. Então essa é a grande vantagem. A gente está aliando uma quantidade de fios alta para uma boa resolução, mas com um fio mais fino, onde você vai conseguir passar mais tinta, e a gente, tendo esse polímero que é diferente para a linha PME, a gente consegue manter a resistência. Então não vai ser um tecido com um fio mais fino, que daqui a pouco ele vai começar a romper. Uma outra vantagem dessa linha é que normalmente, aqui a gente usou nesse comparativo o 5948, que é essa linha nova, o 5464 e o 6164. Ambos têm mais ou menos o mesmo resultado, se a gente olhar e comparar. Porém, esse aqui do 5948, a gente passou só 2 vezes, então foram 2 impressões da mesma cor. Já nos outros foram 3 impressões, para atingir o mesmo resultado da densidade de tinta aplicada. Então, com isso, a gente consegue reduzir a quantidade de impressões, diminuir o consumo de tinta e diminuir também o tempo de produção. Então, com os tecidos, a gente evolui devagar, porque a gente já está com muitas opções, mas com a evolução que a gente consegue fazer, a gente vai, além de melhorar a qualidade, melhorar o tempo de processo, e isso ajuda vocês a terem mais peças produzidas mais rápido. Terminando o tecido, Cefar 3A, nossas pinças. Antes a gente tinha outros modelos, agora a gente definiu manter só a Cefar 3A como nosso carro-chefe na esticagem. Então, muitas empresas daqui eu sei que usam esse sistema de esticagem. Eu queria mostrar só as vantagens que ele tem, né? O primeiro é que a grande vantagem é que o tecido é esticado em cima do quadro. Então, se o quadro tiver alguma deformidade, ele não foi bem passado na esmerilhadeira quando é soldado, ele não vai romper. Então você consegue esticar, chegar na tensão que você deseja, e depois ele abaixa e se acomoda com o tecido, e aí você faz a colagem. Então essa é a grande diferença, e ele chega numa tensão de 45 newtons, que parece exagerado para algumas aplicações, mas usando o PME, por exemplo, a gente consegue chegar numa tensão de 35 newtons, ele não vai estourar durante o processo de impressão, e vai reduzir o fora-contato, vai aumentar a velocidade. Então é um bom combo usar esse tecido com esse sistema de esticagem. Outro ponto importante é o Cefar 51, ele não é um lançamento, já é um produto consolidado, mas é uma maneira de automatizar o sistema de esticagem. Então, com esse controlador, vocês vão conseguir padronizar o tempo de esticagem. Então, às vezes, de um operador para o outro, eu estou com mais pressa, estou com menos pressa, já vou colocar 20 newtons, já vou colar rapidinho, porque eu tenho que entregar a tela logo, e às vezes gera problema nos passos seguintes. Então aqui você consegue padronizar, salvar até 50 programas, no 4380 eu quero que chegue até essa tensão, aí ele abaixa, ele emite um som, a pessoa vem para colar, então você consegue controlar o processo. E ele funciona perfeitamente com a nossa pinça Cefar 3A. E por fim, o TensorShake 200, que eu havia comentado. A gente já tem estoque local, então se vocês quiserem conhecer o material, ele está disponível. O que diferencia ele é que ele tem conexão Wi-Fi, então agora tem um aplicativo que dá para controlar o tensiômetro e verificar a tensão que está lá. Dá para exportar o registro para uma planilha, então para o pessoal de qualidade é importante. Dá para você ter um controle se todo mundo está fazendo e seguindo o procedimento. E tem a placa de calibração também, que serve para controlar a aferição do tensiômetro. Vai chegar um momento que, às vezes por desgaste ou por algum mau uso, a gente tenha que recalibrar. Aí ele precisa enviar para a fábrica para recalibrar. Mas para manter o controle, essa placa de calibração ela funciona. E funciona mais ou menos assim, a gente tem o tensiômetro, ele também vai ser espelhado no celular. Então, assim, para o pessoal que está na operação, eles continuam usando o tensiômetro da maneira tradicional. Mas, às vezes, para um líder de departamento, para alguém que vai controlar isso, ele consegue visualizar a tensão nos diversos aparelhos que tiverem, porque é tudo conectado pela mesma rede, né? E você consegue acompanhar a tensão, se ela está sendo aplicada certa, se todos
as mesas de esticagem estão seguindo o mesmo padrão, e depois ele exporta um relatório que pode acompanhar o produto e vira uma ficha do produto com o tempo que ele foi esticado, qual que é a tensão que está, e aí dá para acompanhar, né? Ele serve mais como um registro e um acompanhamento da produção. E é isso, pessoal. Espero que eu não tenha falado muito rápido. Vocês encontram a gente no cefar.com. A gente também agora está lançando, em breve eu vou ter o link para compartilhar para vocês, de uma página do LinkedIn da Cefar específica para serigrafia. Então lá a gente vai ter conteúdo sobre os nossos produtos, dicas de impressão, toda a informação de serigrafia vai estar também, além do nosso site, numa página do LinkedIn. E é isso, pessoal. Muito obrigado.